Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, nosso seminário, mais um dos seminários do Centro Espírita Caminho de Luz, dentro do programa Emmanuel, que eu vou falar mais à frente. E vamos tratar hoje de um assunto muito importante para o movimento espírita e para nós, enquanto espíritas. O tema é fluidoterapia espírita. É um tema que, embora muito simples, muito comum, nosso seminário nem vai ser tão longo assim, mas é um assunto muito importante, um tema de uso cotidiano por todos nós. Nós vamos iniciar com a Laís fazendo uma leitura, né? E depois a Thelma vai fazer a prece de abertura, tá? Então, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel e psicografia do Chico Xavier, eu vou, só antes de eu fazer a leitura, eu mesma vou fazer a prece, tá? Que a Thelma não vai conseguir fazer. Então, vou abrir aleatoriamente aqui. Lição 76. Na propaganda eficaz. A passagem do Evangelho nos diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, em João, capítulo 3, versículo 30. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros. Mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista, nesta passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas entender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Então, embalados pela leitura, convido a fechar os nossos olhos e elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e pedimos: Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos, antes de tudo, a oportunidade de estarmos aqui hoje, a oportunidade de que, ainda longes, separados fisicamente, possamos estar juntos numa tarde de sábado para o estudo da doutrina espírita. Te agradecemos o Espiritismo em nossas vidas e te pedimos que os Espíritos amigos nos acompanhem em nosso trabalho de hoje e em nossas vidas, para que estejamos cada vez mais conectados e espalhando, tentando ser o seu exemplo no cotidiano. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Então, nós vamos aí dar continuidade, né? A Laís fez aí a abertura. É um seminário importante e nós estamos iniciando, né, devagarinho, o programa que nós chamamos dentro do Centro Emmanuel, que envolve todos os seminários que são produzidos pela área de estudo
Então, já fizemos o seminário sobre obsessão, fizemos um seminário sobre expositor espírita, e agora nós vamos tratar da fluidoterapia espírita. Nós estamos caminhando vagarosamente com os conteúdos básicos da doutrina espírita, né? Nós vamos, no próximo seminário, vai ser cuidar do corpo e do espírito. Depois voltamos a tratar de fluidoterapia, tratando do passe, vamos tratar de atendimento fraterno, vamos desdobrar o que nós vamos falar hoje. Então, são assuntos para dar a base, como o nosso centro é um centro novo, está começando, nós vamos dando a base, o fundamento para nós podermos, quando crescer em condições adequadas. Então, é um tema que tem por objetivo esses 3 objetivos, né? Conhecer a fluidoterapia espírita, compreender a importância dessa atividade para o movimento espírita. Poucas pessoas, na verdade, conseguem aquilatar a importância dessa atividade e identificar possibilidades de trabalho no contexto da fluidoterapia espírita. Muita gente busca um trabalho em outras áreas, foca em algumas áreas, particularmente a mediúnica, e se esquece que, conhecendo a fluidoterapia, há várias atividades que são trabalhos espíritas e são tão importantes quanto o trabalho mediúnico ou outros trabalhos que podem ser feitos, inclusive, como nós vamos mostrar aqui, de forma ampliada, fora da casa espírita, na minha atividade rotineira normal, consoante a oração de abertura que a Laís leu quando o Espírito Emmanuel fala sobre essa propaganda. A nossa agenda, aí, o nosso sumário é muito simples, os fundamentos que nós vamos colocar, depois nós vamos desenvolver tratando desses assuntos, um fluxo de trabalho, uma proposta que nós já temos há algum tempo, que vem sendo adotada, a recepção, o atendimento fraterno, a questão das palestras públicas, o passe, a magnetização ou fluidificação da água, a radiação, o evangelho no lar, o trabalho espírita e a prece como a conclusão. Então, são assuntos que nós vamos batendo um a um. O pessoal que quiser fazer pergunta aí, por favor, pode interromper, tá? Nós somos com bastante liberdade, a gente vai tentar responder e vamos seguir em frente. Quando nós falamos de referência, nós não fugimos muito do básico. Não é do nosso feitio fugir do básico. Obras básicas de Allan Kardec, as obras complementares, entendendo, dentro da classificação da literatura espírita, obras complementares, as obras que desdobram as obras básicas, particularmente as obras de Chico Xavier, as obras de Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, a gente já começa a parar por aí, né? E alguma coisa das obras clássicas, que são aqueles que acompanharam o Kardec, quando ele desencarnou, eles deram prosseguimento ainda, que é Camille Flammarion, Gabriel Delane, Alexander Aksakov, Leon Denis, que formam as chamadas obras clássicas, que são muito importantes. E o opúsculo Orientação ao Centro Espírita, que eu vou falar dele mais à frente, e outros documentos de referência da Federação Espírita Brasileira. O Dr. Bezerra de Menezes, numa das suas mensagens no Congresso Espírita Internacional, em 1989, que foi em Brasília, ele deixou, no meio da sua mensagem, tem essa frase, né? Então, o espiritista possui nos conteúdos doutrinários, o que está em vermelho. Vocês estão vendo compartilhado? Eu esqueci de compartilhar. Deixa eu ver. Ah, meu Deus, perdoe. Estão vendo agora? Sim. Perfeito, ótimo. Sim. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele coloca, né, esse texto, e eu coloquei em vermelho aí, o que é bastante importante. O espiritista possui nos conteúdos doutrinários, né, os instrumentos hábeis para mudar a situação que vivemos, por intermédio da educação, das gerações novas, da autoeducação, mediante a transformação moral que se deve impor, e também dos esclarecimentos que tornam-na capaz de mudar as estruturas perturbadoras da sociedade. Então, nós temos, como espíritas, os conteúdos, particularmente esses que nós citamos na referência, nós temos os instrumentos hábeis para mudar a situação que nós estamos vivendo, por meio da educação das novas gerações, as crianças, os jovens que estão chegando
um departamento importante da Casa Espírita, do Movimento Espírita, da autoeducação que eu devo me impor essa autoeducação, fazendo a minha transformação moral pelo estudo do Evangelho, pela leitura, né? E também dos esclarecimentos que eu tenho com a doutrina, que vão nos tornando capazes de alterar as estruturas perturbadoras da sociedade. Quando eu entendo essa frase, eu entendo o papel do Espiritismo, que é preparar toda essa gama de pessoas para intervir na sociedade. A nossa mudança significa mudança na sociedade, ainda que pequena. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem, se o Espiritismo mudar um item, uma má inclinação de uma pessoa, já terá valido a pena. Mostrando que nós devemos ter muito cuidado para não perder o foco daquilo que nós estamos fazendo. Essa questão de foco é muito importante. Nós vamos tratar muito disso hoje. A fluidoterapia espírita, ela bate muito nessa questão do foco. Muita gente no movimento espírita foge desse foco. Então, quando nós vamos... Deixa eu só fazer descer aqui. Quando nós vamos avançando, nós temos um farol para nos direcionar nesse caminho que o Dr. Bezerra Menezes propõe, que é a orientação ao centro espírita. A FEB, muita gente discorda, critica, mas a FEB é o órgão unificador do movimento espírita brasileiro, que é o melhor do planeta, é o maior e o melhor do planeta. Não em termos só quantitativo, mas principalmente em termos qualitativo, plenamente organizado e unificado, pelo trabalho que o próprio Dr. Bezerra Menezes começou, e que outros devem continuidade. Depois Chico Xavier alavanca, Bittencourt Sampaio, Vantuil Thyssen, alavancam, levam o movimento espírita com Divaldo Franco, Raul Teixeira, a um outro patamar. Em 1977, é lançado a primeira edição desse opúsculo. Esse opúsculo ele mudou muito pouco, e ele é o resultado da discussão de todas as federativas. Nós podemos ver embaixo o Conselho Federativo Nacional, que se reúne com todas as 27 federativas do Estado brasileiro. Cada uma traz as contribuições dos centros espíritas filiados. Isso é discutido numa plenária aqui em Brasília e é aprovado. Quer dizer, orientação ao centro espírita reflete o trabalho na ponta da linha. A FEB tem o papel, com o Conselho Federativo Nacional, de unificar, formatizar e publicar esse opúsculo. Quem quiser conduzir um centro espírita, não precisa mais do que isso. Vai fazer o estatuto de acordo com o Código Civil, e aqui está o que precisa ser feito. Não há necessidade de sair nada disso. Aqui está a experiência de mais de um século no Brasil. São 122 anos de centros espíritas no Brasil, podendo ser 130 anos, de trabalho diuturno nas casas espíritas que está condensado aqui. Então, é o nosso farol, está lá o farolzinho, é o que vai nos orientar e nos orienta no nosso trabalho de hoje. E dentro desse opúsculo, algumas reflexões que muita gente não sabe, o que são centros espíritas? É o lugar onde eu vou tomar o passe. É o lugar onde eu vou ter reunião mediúnica, isso, né? Onde eu vou lá, eu vou falar com Deus. Tudo bem. Mas o que é efetivamente o centro espírita? Os espíritos superiores que dirigem o planeta Terra trazem esses conceitos do que é um centro espírita. Para eles, a expectativa de Jesus é essa, que nós transformemos os centros espíritas nisso que está aí. Transformemos nisso que está aí. Não precisa ser tudo, que os centros, cada um tem a sua realidade. Mas ele é isso, em essência. Núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e trabalho, dentro dos princípios espíritas. Escola de formação espiritual e moral à luz da doutrina espírita. Porque, Marco, o tempo todo se fala à luz da doutrina espírita, que as pessoas confundem, nós vamos ver mais à frente. Começam a trazer outras coisas que não são espíritas. O espiritismo está definido nas obras básicas. Allan Kardec traz isso. São postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, atendimento fraternal. Oficina de trabalho, que proporciona aos frequentadores a oportunidade de exercitar o próprio aprimoramento íntimo, e vai trabalhando e vai se aprimorando. Casas onde as crianças, jovens, os adultos
E os idosos, todas as faixas, têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar. Eu destaquei essa. São oficinas de trabalho que proporcionam aos frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo. Nós precisamos praticar, a gente precisa trabalhar. E ainda, tem hora que trava. Beleza. E outros dois ainda, outros três para nós fecharmos, o que são recantos de paz construtiva. Olha em vermelho ali, ó, para o refazimento espiritual. São núcleos de simplicidade que relembram o cristianismo nascente, praticam a caridade. Não há imagens, símbolos, rituais, qualquer manifestação interior. É simples, acolhedor. E a última, eu destaquei, são unidades fundamentais do movimento espírita. Unidades fundamentais. Nós vamos entender por que desse tema. Com essa foto que está aí, nós vemos que a direção da casa espírita é o cérebro, né? A coluna vertebral, que alinha tudo, dá o direcionamento, é a doutrina espírita. O sentimento está no coração de cada um, né? O sistema nervoso, comparando, é a usina de força, energia. Os aparelhos, os sistemas do corpo físico se assemelham aos departamentos, às áreas do centro espírita. E os nossos braços, as nossas pernas, é um movimento em ação. O centro espírita, por ser unidade fundamental, são as mãos e as pernas de Jesus de Nazaré em ação. Ele se vale de nós para nós levarmos isso na ponta da linha para as pessoas que precisam. É o posto de socorro que acende uma luzinha nas trevas, ainda que pequenininho, humilde, mas acende. E as pessoas vão chegando, os espíritos vão chegando com a nossa seriedade, e nós precisamos acolher essas pessoas. A madrugada está se esvaindo, o amanhecer está chegando. Ainda hoje, numa reunião que eu participo na FEB, ainda foi falado isso. Está chegando, né? As dores estão ficando mais agudas. Todos nós estamos sendo testados. Todos nós estamos sendo experimentados. Então, nós precisamos estar prontos para isso, para esse momento. Mas, principalmente, para acolher a multidão que vai chegar nos procurando. Então, nós temos que estar preparados para ser esse braço e perna de Jesus, porque são bilhões de espíritos que estão precisando de nós. Eu já falei, vou repetir, são 15 bilhões de espíritos desencarnados, a maioria em condição precária, espiritualmente falando. Muitos desses, que sejam 2, 3, 4 bilhões, vão precisar de nós, dos atendimentos nas casas espíritas. É uma quantidade grande de trabalho. Então, eu estando encarnado ou fora do corpo, esse conhecimento de hoje já vai me valer a pena para eu poder trabalhar. Eu já posso trabalhar com isso que eu estou recebendo aqui, sem a necessidade de grandes outras questões. Então, toda hora que entra alguém, eu tenho que... Os objetivos do centro, né? Nós vimos... Ô, João, pois não? Acho que ele levantou sem querer, pode seguir. Tá bom. Então, os objetivos, dentro disso, nós temos os objetivos do centro. Primeiro, nós vimos o que eles são e quais os objetivos dele, né? Atender pessoas, né? Promover o estudo, a difusão, a prática, para atender pessoas que buscam esclarecimento, orientação, amparo. Olha o que está escrito em vermelho ali: cansadas de serem ludibriadas, enganadas. Elas precisam ser recebidas e serem orientadas corretamente. Nós, em outras encarnações, nós já fizemos isso, já enganamos as pessoas. Nós já ludibriamos na igreja, oferecemos lugar no céu, vendemos graças, indulgências. Nós já fizemos isso. As pessoas estão cansadas de serem enganadas, de verem que pessoas se apropriam de Jesus e, em nome dele, as enganam, oferecem coisas que não têm condições. Então, elas querem ter esclarecimento, orientação, amparo para seus problemas espirituais, morais, materiais.
querem conhecer e estudar a doutrina espírita, não quer outra coisa. Às vezes ela não quer nem resolver o problema imediatamente, porque ela sabe que ela não tem condições de resolver o problema imediatamente. Então, eu preciso estar atento a isso. Elas querem trabalhar porque é um anseio pessoal, querem colaborar, servir, em qualquer área de ação. Então, esses são os objetivos do centro, né? Oferecer esse espaço para as pessoas. E dentro dessas atividades básicas, lá em orientação, centro espírita, são várias, eu peguei a que interessa para nós no dia de hoje. Realizar atividades de atendimento espiritual para as pessoas que procuram esclarecimento, orientação, ajuda em essência espiritual e moral. Com essas atividades que estão aí, que nós vamos bater cada uma delas. É através da recepção, do atendimento fraterno, da palestra pública, do passe da água fluidificada, da radiação. Isto é fluidoterapia espírita. É isso que eu ofereço para as pessoas. Eu acolho, nós vamos ver mais à frente, eu atendo a pessoa e isto eu ofereço. É isso que a doutrina espírita oferece. Ah, mas eu posso oferecer, o espírito vai dizer, não, isso não é parte da fluidoterapia espírita. Esse é um segundo momento. Quando ela chega na casa, quando ela me procura, quando eu sou abordado, é isso que eu ofereço para a pessoa. Porque onde as pessoas buscam apoio? Elas buscam no centro espírita, porque o centro espírita está aberto. Alguém indicou, vai lá no centro. Mas muitas vezes no nosso trabalho, as pessoas do nosso lado nos procuram. Sabem que nós somos espíritas, muitos reconhecem o nosso valor, entendem que a gente pode contribuir e nos procuram. Ou individualmente. Eu botei ali comigo. O que as pessoas fazem? Eles vêm buscar a gente. Você pode tomar um café comigo? Agora, recentemente, um amigo nosso está com um problema, ele me ligou, você não quer almoçar comigo? Eu cheguei lá, achei que fosse outras coisas, é um problema com a filha. Muito grave, por sinal. Então, nós orientamos, ajudamos, ofertamos o apoio que nós possuímos, ofertamos isso que está aqui, que é isso que precisa ser ofertado. É isso que a FEB fala, é isso que Kardec fala, é isso que os espíritos falam e é isso que Jesus falou. Eu ofereço isso. E no aprofundamento do envolvimento da pessoa com o centro espírita e com o movimento, ela vai, então, a partir daí, ela vai realmente se tornar uma trabalhadora, e aí vai ter a questão mediúnica e outras coisas mais. Então, nessa que a pessoa busca comigo, vejamos que normalmente no movimento espírita as pessoas colocam só no centro espírita. Mas eu há muitos anos já venho trabalhando no movimento, inclusive pela FEB, e nós estamos ampliando esse conceito, colocando esse no trabalho e preparando as pessoas. Esse é o nosso maior objetivo aqui, e o objetivo do Centro Espírita Caminho de Luz, é preparar o seu trabalhador para todo mundo fazer esse trabalho, para que as pessoas saibam como fazer, tenham a ferramenta para poder atuar em nome de Jesus como trabalhador. Porque todos nós podemos atuar. Ah, não, eu vou mandar lá falar com o Marco, vou mandar falar lá com o Tadeu, falar com o Guedes, com a Thelma lá no Centro Espírita. Não precisa disso mais. Nós somos pessoas comuns. Se eu já conheço o Espiritismo, eu posso trabalhar. E aqui estarão as ferramentas de como eu procedo para que eu possa atender as pessoas. Eu alivio o Centro Espírita e vou trabalhando. Nós vamos ver mais à frente. Olha ali, ó, o que fazer? Quando a pessoa me procura, atender, sem medo, sem receio. Não ficar só como passando a bola para o outro, para o dirigente. Não, atender. Porque daí eu começo o meu processo de aprendiz do trabalho espírita. E ainda significa que eu já estou cooperando com Jesus. Eu já mudei. Olha que coisa maravilhosa, eu já mudei, puxa vida, eu estou podendo... Não, mas eu tenho tantos defeitos, Tudo bem, Jesus sabe disso. Ele não está perguntando os defeitos que nós temos. Ele já sabe. Ele está perguntando se eu quero trabalhar. E daí a oportunidade de um trabalho que todo mundo pode fazer todo dia. E vamos fazendo um grande movimento de ajudar as pessoas, de falar do espiritismo, de falar daquilo que nós temos. Então, ao invés de eu ficar oferecendo, vai lá para ver se o espírito fala alguma coisa, se tem... Não, eu ofereço isso aqui. Eu ofereço esta proposta para ele.
E está junto comigo, a pessoa vai estar falando comigo pelo WhatsApp, vai estar conversando, está em minhas mãos fazer isso aí. Então, como fazer? O principal objetivo dessa atividade, apresentar as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece para o atendimento espiritual. Esse é o principal objetivo dessa atividade. Apresentar as ferramentas que a doutrina nos oferece para o atendimento espiritual. E para a gente entender, nada melhor do que falar dessa pessoa aí, né? Esse cara aí é 10. Essa parábola do bom samaritano é uma das mais lindas do Evangelho. E Jesus começa dizendo lá, então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para tentar, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E ele respondeu, vejamos que era um doutor da lei. À época, doutor da lei sabia de tudo, conhecia a lei dos profetas profundamente, tinha conhecimento, que eram raras as pessoas que sabiam ler, que tinham conhecimento de outros idiomas, ele era uma pessoa destacada na sociedade. E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. Em vermelho, e a teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. E silenciou. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Que pergunta, né, gente? Quem é o meu próximo? Nós, muitas vezes, não sabemos quem é o nosso próximo. Jesus, tomando a palavra, lhe diz, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade das coisas santas. Metaforicamente, um local de conversar com Deus, um local do bem. Jericó era uma cidade portuária, uma cidade conhecida pelos vícios mundanos. Descia das coisas espirituais para as coisas mundanas. Olha a sutileza do Evangelho. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote é aquele que conversa com Deus, alguém preparado, estudado, sacerdote, homem religioso, estava descendo, pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, quem é um samaritano? Samaritano representa uma tribo que não era bem vista pelos judeus, principalmente pelos fariseus e saduceus. Levita é uma tribo bem vista. Ali a diferença na parábola. Samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Tocado. Ele olhou, viu a situação do homem e tocou-se de compaixão. O sacerdote passou reto, o levita passou reto, o samaritano foi tocado. Ele não precisou fazer nada. Ele olhou e encheu-se de compaixão. Vejamos a diferença. Não se esquecendo da pergunta de Jesus. Quem é o meu próximo? Que o homem faz, o doutor da lei faz a Jesus. Quem é o meu próximo? Tocado de compaixão. Vamos ver em seguida como é que prossegue a palavra. Aproximou-se, samaritano, está em vermelho. Tocado de compaixão, aproximou-se. Chegou próximo. Quem é o meu próximo? Tocado, chegou próximo dele. Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo,
trata muito bem deste homem, tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. E Jesus pergunta, qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Faze o mesmo. Então, eu não pergunto quem é o próximo nesse trabalho. Eu acolho a todos de uma forma indistinta, como nós vamos ver mais adiante. A parábola do samaritano já nos dá o direcionamento de como deve ser o trabalho. Fala, Lucas. Não, só para uma coisa que me veio à cabeça, que eu acho que essa parábola realmente é muito interessante e bem calha bem com o tema da fluidoterapia, do atendimento fraterno, né? É que o fariseu estava preocupado em a quem ele poderia ajudar, e o Jesus inverte a pergunta, né? Porque ele pergunta quem era o próximo de quem estava precisando, né? Então, a questão não é a gente se perguntar quem a gente vai ajudar, mas de quem nós podemos ser aquele ponto de apoio, aquela pessoa capaz de ajudar em alguma coisa. Então, a própria inversão da pergunta que Jesus, na verdade, inverte a pergunta do autor da lei e nos força a inverter a nossa própria abordagem sobre o tema, né? E é uma questão muito de nós nos colocarmos em condições de ajudar. Não sabemos quem vai ser, em quais condições vai ser, onde vai ser, mas nós nos colocarmos em condições de ajudar quem quer que seja. E um pouco desse seminário é isso, né, pai? Essa fisioterapia espírita é isso, nós estamos nos colocando em condições de ajudar verdadeiramente, né? Perfeito, muito boa a colocação que o Lucas fez. Obrigado, filho. Muito boa. E aí, vem, nas condições em que o visitante chega, pegando até o gancho do Lucas, né, que o Lucas fechou, seja individualmente, seja no trabalho ou no centro espírita, quem chega para nós não chegou à toa, não chegou por acaso. Ele chega porque os bons espíritos estão usando hoje tudo que tem à mão, nos dando a oportunidade de trabalhar e nos endereçando para alguém que pode nos ajudar. Então, quem chega no trabalho, individualmente, em casa, no centro, está sem lucidez para analisar e fazer sua escolha, está perturbado, está com a pressão espiritual dos espíritos desencarnados inferiores que estão à solta por aí, por necessidade do planeta, por necessidade da humanidade. E não tem nem forças para iniciar sozinho uma mudança de atitude, de comportamento. Por isso, precisa de ajuda. Precisa de uma ajuda. Quanto mais qualificada essa ajuda, melhor. Por isso, o nosso seminário. Outra razão para nós estarmos aqui hoje debatendo isso aí. E a partir de 4 atitudes que são básicas, que a orientação Centro Espírita propõe, que o movimento espírita propõe. Esses verbos que estão aí. Eu vou acolher, vou consolar, vou esclarecer, vou orientar. Naquele curto espaço de tempo que pode ser curto, eu posso alongar, depende da situação, pode ser na minha casa, tomando um cafezinho em um café, no almoço, no intervalo do trabalho, no cantinho do café, ou no centro espírita de atendimento fraterno, não importa. A nossa proposta aqui é ampliar o olhar para essa atividade, para que todos os frequentadores do centro, aqueles que já são espíritas, possam se converter em trabalhadores efetivos. Algumas considerações, algumas dimensões de cada um desses verbos, né? Muito rápido. O acolher. Preciso muito cuidado quando a pessoa chega em mim. Né? Eu preciso atentar para uma maneira gentil, natural, sempre muita transparência, sinceridade, com atenção, né? Diz ali amoroso. A pessoa está com problema, não podemos esquecer disso. Né? Eu sempre usar um olhar tranquilo. A pessoa precisava falar com você, você pode me ajudar? Eu coloco o olhar tranquilo, dou tranquilidade para a pessoa. E já vou envolvendo-a, tá, em vermelho, em vibrações de paz. Né? Procura esconder o enfado. Muitos de nós, com a expressão já mostra. Ah, que saco, né? Normalmente as pessoas falam assim, nossa, agora eu não posso, eu estou cansada, tem outras coisas. Faça isso. Não feche a porta por nada você trabalhar. Depois você trabalha um pouco mais, avança um pouquinho na sua hora, mas dá atenção. Né? Não mostra contrariedade, pressa, preocupação. Né?
sem preconceito. Essa pessoa, isso aí eu conheço de longos carnavais, agora quer ajuda. Não façamos isso. Não façamos isso. Colhe a pessoa, sem preconceitos, sem anotação em ficha, sem ouvido curioso, ficar perguntando muita coisa, o que fez isso, o que fez aquilo, né? Sem procurar ficar cobrando a pessoa, tentando imiscuir na vida pessoal, sem admoestações ou críticas, sem apontar falha, defeitos, sem julgamento. É acolher e respeitando as limitações e cuidados de cada um. Ele vai falar aquilo que ele quer. O que eu posso te ajudar? Qual o seu problema? E escuta. Vai aprendendo a arte de ouvir, de escutar. Como se dizia antigamente, nós temos uma boca e dois ouvidos, duas orelhas, para ouvir mais do que falar. Então, eu vou me atentando para essa questão, que é muito importante, para que eu aprenda a ouvir. Deixa a pessoa, na sua catarse inicial, falar. Deixa ela colocar para fora. Né? Deixa ela se situar. E aí eu vou consolar. Eu acolhi, eu vou consolar. E fazer eu sentir como filho de Deus. Alguém que tem o direito de errar, de se equivocar, que tem problemas, mas que não está abandonado. Né? Que está amparado por Jesus, pelos benfeitores, por isso que ele está ali conversando comigo. Então, eu já dou o consolo para ele. Então, pode ter sido a primeira vez que eu tenha acolhido a pessoa de uma forma que ela nunca foi acolhida. Isso já aconteceu várias vezes. A pessoa diz, nossa, eu nunca me senti acolhido, porque ninguém me julgou, você não me perguntou, eu fiz isso de errado, não me julgou, né? Não colocou conceitos formados. Acolhi de forma absoluta, e depois eu consolei, porque eu falei de Jesus. Eu disse, olha, todo mundo erra, você tem direito de se equivocar, mas deve recomeçar, os bons espíritos estão contigo, Jesus está contigo, você é filho de Deus, pronto, consolei. Ela sabe que tem alguém por trás dela. Eu consolo usando o amor, né? Que eu vou fazer para ele, para a pessoa que está chegando para o atendimento na casa espírita, ou quando me procura, porque eu gostaria de ser atendido assim. Quantas vezes a gente quer ser atendido assim? E eu queria dizer para vocês que nesse consolar, nessas dimensões do amor e da compaixão, da empatia que está aí, nos faz sentir como se estivesse numa situação do outro, né? Na situação do outro. Esse tocado por compaixão, eu queria dizer que eu vejo muito pouco no movimento espírita. A maioria, eu estou falando a maioria, assim, ó, enchendo a boca para falar. Tem muita gente boa por aí, faz palestra, faz um monte de coisa, e a compaixão, ó, pequenininha. Essa empatia de se colocar no lugar do outro e perguntar, vem cá, o que esse cara está passando? O que levou esse cara a fazer isso aí? Como está na parábola do bom samaritano. Este foi tocado por compaixão. Eu me recordo de uma passagem que o Divaldo Franco contou, de um evento que ocorreu com o Chico na década de 70, começo da década de 70. Porque estavam os dois psicografando no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, e já era tarde da noite, uma sexta-feira, e havia um tumulto na porta, gerou um barulho, e o Emmanuel disse para o Chico, interrompa a psicografia e vamos atender, para deixar a pessoa entrar. E não podia entrar porque estava lotado o salão. Aí o Chico fez um sinal, entrou uma senhora, um pouco mais de 30 anos, uma criança, provavelmente alguma coisa nos braços, um chale por cima. Ela se dirigiu a passos firmes em direção ao Chico, e quando ela chegou na frente do Chico, ela perguntou, o senhor é Chico Xavier? Sim, sou eu. O senhor é aquele que fala com os espíritos? Sim, sou eu. O senhor acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Então, o senhor pergunta para o seu Deus, para os seus espíritos, o que eu fiz para merecer isso? E puxou o chale. Ela puxou o chale de uma criança, sem pernas, sem braço, muda, surda, cega, com paralisia cerebral. E ela falou, o que eu fiz para ser mãe de um monstro? E ficou uma cena muito difícil, Divaldo, repórter, porque o que vai se fazer nessa situação? Ela, ao tempo que ela falava, ela tinha uma emoção no olhar, sofrimento, que a todos emocionou. Na flor da sua idade,
O que uma mãe espera de um filho? O que eu fiz para gerar isso aqui? Um monstro. A fala dela é muito forte emocionalmente. E todo mundo fica esperando para ver o que o Chico vai fazer. E ele, então, levanta na mesa, não fala nada. Nem o Emmanuel falou nada para ele. Não é uma atividade mediúnica, é do Chico. Dá a volta na mesa, para na frente dela, e o Divaldo vê que 2 lágrimas correm pela face de Chico Xavier. E ele, minha irmã, e abraça e chora com ela, tocado de compaixão. Ele não perguntou nada, ele não falou nada. Chora com ela. E Emmanuel, muito emocionado, aí sim, Emmanuel se apresenta para o Chico e diz, Chico, que bonito. Vamos escrever o porquê dessa mulher estar nessa situação. Então, primeiro, ela foi acolhida. O Chico não usou nada da mediunidade dele. Era ele em estado puro, tocado por compaixão. Então, coloca-se no lugar da pessoa. O que esse irmão está precisando? O que essa pessoa está precisando? Então, são essas questões que nós vamos trazer na reflexão para nós entendermos como é importante, porque eu acolhi, consolei, eu vou esclarecer. Vou informar para ela os princípios doutrinários básicos, vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo, como um socorro imediato ali, na hora. Né? E vou dizer para ela da mortalidade da alma. Olha, você está aqui de passagem. A nossa vida verdadeira é do outro lado. Que você é um espírito milenar. Você tem vários séculos de existência. Através de várias encarnações, em vários corpos, em diferentes países, em diferentes situações. Isso é muito simples de colocar. Porque o espírito que está ouvindo sabe disso. Eu vou só abrir a chave para ele despertar. Né? Que nós somos criados simples e sem conhecimentos, mas que todos nós temos o recurso e que temos dentro de nós o que nós precisamos para reverter o quadro. Então, eu acolhi, consolei, esclareci a pessoa. Para, em seguida, lá, liberdade de escolha, né? E poderá atuar o quadro. Que a análise das causas, as reservas de força, tudo isso está dentro do esclarecimento. Para depois eu orientar com a informação oferecida pelo esclarecimento para a prática do bem, para o trabalho, para a tarefa de autoaprimoramento que é dela, autoaprimoramento que é dela, da pessoa. O espírita não assume para ele, não cai na esparrela de assumir para ele, como muita gente faz, que vai resolver, ninguém vai resolver. Muita gente diz, eu vou resolver. Ah, porque está contando que o espírito vai falar alguma coisa. Não. Mediunidade não é para isso. O processo de autoaprimoramento é de cada um. O centro espírita, diz Joana de Ângeles, no livro Cegueira de Bênçãos, é o espaço para incursão na consciência. Esse é outro farol do centro espírita Caminho de Luz. É nós criarmos um espaço para as pessoas fazerem incursão na sua consciência e desenvolver o seu processo de autoaprimoramento, consciente, voluntário, conquistando novos conhecimentos e novas virtudes. Né? Para atendimento solidário ao próximo, para eventual participação nas atividades da casa. Então, é preciso, então, receber, aceitá-lo como ele é, em qualquer das situações, no centro espírita, no trabalho, em casa, na rua, mas aliviar os sintomas e encaminhar para as atividades que a casa oferece. Como se dizia antigamente, primeiro eu dou o peixe, depois eu ensino a pescar. Né? E encaminhar para as atividades que a casa oferece. Jamais fazer promessa. Jamais fazer promessa. Jamais dizer, oh, vai dar certo, vamos resolver, você pode ficar tranquilo, porque a gente não sabe o que está dentro da realidade desse espírito. Nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. O que Jesus responde a Nicodemos no Evangelho de João? O Espírito sopra. Mas nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Olha a fala de Jesus, como ela é apropriada, para nós não fazermos promessa. Ele sopra, mas eu não sei de onde ele vem, nem para onde vai. Eu não sei quem é essa pessoa, se ela é disciplinada, eu não sei se essa pessoa, o que ela traz na sua intimidade.
Eu não sei de equívocos, qual o tamanho do que realmente ela comprometeu. Eu não sei quais intenções que ela tem. Eu não sei o estágio de evolução espiritual que ela se encontra. Então, eu não faço promessa. Não coloca aquilo que está ao meu alcance. O que está ao meu alcance é a fluidoterapia espírita. Eu fico seguro. É uma casa espírita segura, eu me torno um espírita respeitado, porque eu não ofereço nada que eu não posso. Eu fico seguro. Eu apresento aquilo que eu tenho certeza que vai dar certo. Não faço promessa. E tem muita gente fazendo promessa que não pode cumprir. E aí cai em descrédito, perde a credibilidade. E sempre quando faz isso, está a serviço de alguém. Não é, evidentemente, dos bons espíritos, porque os bons espíritos não fazem promessa. Então, nós vamos tomar cuidado com isso. Em consequência disso tudo, esse fluxo de trabalho que está feito aí, antigo, inclusive está no formato de um software que tinha antigamente, o Visio. Eu reaproveitei uma transparência antiga que eu tinha, eu usava muito o Visio para fazer gráfico, ele mostra mais ou menos como é que ocorre, como é que é o fluxo numa casa espírita. A pessoa chega, ou na casa, ou no trabalho, ou me procurando, ela é recepcionada, atendida, e aí ela vai para o atendimento fraterno. Aquele atendimento imediato que eu fiz ali, a recepção, depois vai para o atendimento fraterno. Ela vai depois para a exposição, para as palestras, para o passe, para o estudo, para a ciência social, na mesma linha. Ó. Ela vai desenvolvendo as atividades da mesma linha. No momento que ela vai ouvindo a palestra, para o passe, ela já vai estudando. E já vai trabalhando. Sempre que possível. Né? Ela vai sendo encaminhada para essas atividades. E aí depois ela se envolve no trabalho. Por que eu diferenciei a ciência social do trabalho espírita? Porque a ciência social é aquele, nesse nível que está aí de estudo, de exposição em passe, é para a pessoa saber o que tem na casa. Vai entregar uma sopa, vai entregar uma roupa, vai fazer uma coisa mais simples na assistência social. Depois que ela acompanhou a exposição, recebeu o passe, fez a terapia do passe, né? Estudou, conheceu a ciência social, ela vai se converter num trabalhador espírita, é diferente. Vai ter responsabilidade, vai se apresentar para o trabalho, para o jogo. Então, são coisas distintas, que eu não posso confundir. Então, é um fluxo de trabalho muito simples, não é cartesiano. Muita gente não entende esse raciocínio e, às vezes, atropela as coisas. Não, a pessoa já vai, vou botar um nome na reunião mediúnica dela e tal. Se esquece que quando nós estamos atendendo a pessoa, fazendo atendimento fraterno, na hora que ela entrou na casa espírita, eu vou repetir isso depois, os seus obsessores já ficaram na porta, nos diz o espírito André Luiz, no livro Os Mensageiros e Obreiros da Vida Eterna. Fica para fora. A partir daí, ela está sendo atendida, acompanhada, a ficha foi puxada, porque ela teve a humildade de procurar ajuda, seja comigo, seja no trabalho, seja na casa espírita. Então, ela já está sendo atendida. Então, é precipitado eu pegar, vou levar a pessoa agora para ela os espíritos dizem, eles vão dizer na hora certa, está atrelada. Ocorre muitas vezes, quando eu faço atendimento fraterno, e na reunião mediúnica se apresentar um espírito obsessor. É comum acontecer, mas não é impositivo. Se não é impositivo e está sob o controle da equipe espiritual da casa, e eu não sei o que está na cabeça deles, eu não ofereço nada. Porque eu crio expectativa na pessoa. Não, ele me disse que o espírito... Não é essa a proposta. Ela está chegando no centro espírita porque ela está precisando de ajuda, porque ela tem um compromisso com o trabalho espírita. Nós esquecemos disso. Ninguém chega à toa. Chega porque tem um compromisso. Porque antes de reencarnar, ela assinou esse contratinho. E ela precisa trabalhar para o bem dela, para o crescimento espiritual dela. Então, Jesus está chamando os trabalhadores da última hora para um 10ª hora. E nós somos aqueles que estamos indo buscar. O que Jesus disse na parábola dos trabalhadores? Na 10ª hora, o Senhor da vinha de eterno vará e chame os que sobraram na praça. Nós somos os que sobraram na praça. E tem muita gente que está sobrando na praça ainda. Ele está indo buscar para trazer para nós aqui. Então, eu não proponho, eu não faço promessa. Eu apresento esse raciocínio para nós trazermos a pessoa até nós. É o fluxo de outra forma. Eu vou fazer uso disso de uma outra forma.
Iniciante, chegou na casa, assistiu palestra, recebeu o passe, vai para o estudo. Tem que ir para o estudo. O ESD aí é estudo sistematizado da doutrina espírita. Vai para o ESD, vai estudar Kardec, conhecer as obras básicas. Enquanto ele está nesse estudo, vai estudar mediunidade. Ele está na horizontal do conhecimento. Ele está coletando conhecimento. Quando ele chega lá em cima, no trabalho, e se converte num trabalhador, ele começa a subir a vertical do amor. Ele está se transformando. São coisas diferentes. Por isso que precisa ter essa sequência. A pessoa, à medida que ela chega, ela vai ganhando na horizontal do conhecimento, ela vai subindo na do amor. Que ela vai ganhando condições de fazer a sua transformação moral. Eu vou me transformando diariamente a pouco e pouco. Eu vou crescendo devagarinho. É diferente. Aí, quando eu pego a pessoa e jogo ela lá no trabalho mediúnico, eu tirei dessa essa chance da horizontal do conhecimento. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Entender essa proposta que nós estamos trazendo. Já trouxemos em outras vezes, em outras casas. E aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. O paciente deve iniciar uma autoterapia. Ajuda-te e o céu te ajudará. O paciente deve iniciar uma autoterapia, uma autoiluminação. Ele precisa estar receptivo. Veja o que Joana de Ângeles diz. O espaço para a incursão na consciência. A pessoa é acolhida e ela vai ter todas as ferramentas para ela fazer o processo de autoiluminação. Né? Porque lá no capítulo 17 do Evangelho, no Espiritismo, no item 4, está lá, ó, reconhece o verdadeiro espírito para a sua transformação moral. Vai fazer uma análise íntima, vai se observar. E neste processo desgastante, ela precisa de apoio. Quando eu faço terapia, é um processo cansativo. Muita gente fica pelo caminho porque ele cansa. Né? Como dizem, ou diz Jung, a jornada do herói, né? Vai encontrar o dragão no inconsciente, lutar com esse dragão. Isso é difícil, é cansativo. A pessoa precisa de apoio. Qual o apoio? Da terapia, dos profissionais, da homeopatia, se tiver algum problema físico, dos médicos, pode fazer yoga, pode fazer outras coisas, nutrição, fitness, tudo é importante. Mas aqui no Espiritismo precisa do apoio em termos de fluido, precisa tomar o passe, precisa estar na casa espírita para ser atendido pelos espíritos, com equipamentos, nós vamos dizer depois. Ela precisa trabalhar. Então, quando ela chega na casa espírita, ela chega cansada espiritualmente também. E ela precisa desse apoio. E é o que eu vou oferecer para ela. Porque quando ela faz o esforço para domar suas más inclinações, ela está fazendo esforço, ela precisa de apoio. Nós precisamos estar junto com ela. Ela precisa ser acolhida, consolada, orientada, não precisa ser julgada, não precisa ser condenada, não precisa jogar o meu caminhão de preconceitos e intolerâncias em cima dela. Eu preciso tomar cuidado. E tem muito trabalhador que não presta atenção a essas dimensões. E ainda para refletir com Santo Agostinho, na conhecida questão 919. Todos tendes más tendência, todos nós. Defeito a corrigir, apto a modificar. Todos tendes, olha em vermelho que Santo Agostinho diz, um fardo mais ou menos pesado para escalar o cume da montanha do progresso. Por isso que eu preciso conhecer a mim mesmo. É muita coisa. E eu preciso desse espaço, desse apoio. Então, a proposta espírita, nós estamos falando de proposta espírita, é o consolo. É criar um espaço para a catarse psicanalítica. Um espaço para a pessoa se encontrar. Como diz ali, ó, erguer o homem de suas paixões, do desespero, resgatar do suicídio, deter talvez o movimento do crime, desviar os temas que o incidem nos vícios da queixa, da lamentação e da autopunição. Quando a pessoa chega e eu atendo, muitas vezes eu estou tirando a pessoa desse momento. Então, é uma proposta lúcida, transparente, caridosa para com o próximo. E qual o fundamento da fluidoterapia espírita? Por que esse nome?
Vamos voltar lá nas atividades básicas do centro espírita que nós já falamos. Realizar atividades de atendimento espiritual no centro espírita para as pessoas que procuram esclarecimento, orientação, ajuda e assistência, abrangendo as atividades daí a fluidoterapia espírita. Está definida. É isto que eu ofereço para as pessoas que procuram a casa espírita. O tempo que eu perco, às vezes, falando de espírito, vai lá que o espírito vai te atender, vai ter uma reunião mediúnica, ver se tem alguma informação, uma mensagem. Ao tempo que disso, eu ofereço isso para a pessoa. E vai ser muito importante. Porque tudo isso que ela vai receber, ela vai juntar depois, como eu disse, com a terapia, com o médico, etc, etc. Então, está aí o fundamento. Ó. O que é fluidoterapia? Fluidoterapia é terapia dos fluidos. Baseado no quê? No livro dos médiuns. Trabalha muito essa questão de fluidos. E o capítulo 14 de A Gênese, que é um compêndio sobre fluidos. Como é que nós movimentamos? Nós somos do fluido cósmico universal. Tomamos do fluido cósmico do planeta, formatamos o perispírito, que é o mesmo fluido, mais adensado, mais condensado. E reencarnamos pela compressão das moléculas do perispírito. E temos o corpo físico, que é a forma tensa do mesmo fluido. Mas nós continuamos imersos no fluido cósmico universal. Então, tem uma lei dos fluidos que precisa ser compreendida. E os espíritas ainda não compreenderam muitas vezes. Então, terapia dos fluidos. É isso que nós estamos oferecendo às pessoas. Espírita. O que significa a fluidoterapia? Espírita. Que tem por base os princípios espíritas. Tem outra fluidoterapia? Pode ter. Pode dizer que outra é isso, tal atividade indiana, do budismo, do messianismo, de outras religiões, são terapia dos fluidos? Pode dizer, energia psíquica em movimento. Pode dizer. Mas a fluidoterapia espírita tem por base os princípios espíritas. Então, tudo é uma questão de foco que eu não posso perder. A aula de yoga é exercício de yoga. Quando eu estou lá na aula de yoga, eu não estou falando de espiritismo, e nem eu quero que o meu professor fale. Eu já fiz yoga, hoje eu faço pilates, eu estou ali para o cara me falar do pilates, esticar meu músculo aqui, todo travado, fazer eu respirar direitinho, fazer eu concentrar no exercício. Não quero que ele fale de espiritismo, estou aqui para falar de pilates, de yoga. Então, essa questão do foco, os espíritas vão abrindo o espaço com uma pseudo, tem que fazer o bem. É tudo. Não, isso não é isso. É falta de foco. Eu saio, aquela hora que eu estou conversando com a pessoa é a hora do espiritismo. Né? Então, eu foco na atividade espírita. O centro espírita tem foco na atividade espírita. Naquela hora que eu estou na casa espírita, que já é difícil eu ter essa hora, é por tratar de espiritismo. E é isso que eu ofereço à pessoa. Todas as outras coisas são importantes, são homeopatia, a terapia, a psicoterapia, a psicanálise, né? O médico, tudo é importante, tudo é muito bom. Mas aqui no Centro Espírita é atividade espírita, que é isso que nós temos a oferecer às pessoas. Por isso nós temos fluidoterapia espírita, que é a nossa proposta. Nessa visão ampliada, nós temos essas atividades para oferecer à pessoa. Recepção, atendimento fraterno, aparência pública, todos esses que eu já falei. Nós vamos bater agora um a um. Né? Recepção, eu já falei bastante, é acolher, eu vou acolher a pessoa. E o centro tem um atendimento fraterno estabilizado, é hora de informar a pessoa. Nós vamos ter um seminário daqui um pouco só de atendimento fraterno, onde nós vamos preparar os trabalhadores para o atendimento fraterno. Nós vamos tratar só do atendimento fraterno. Então, aqui nós estamos falando mais aqui atendimento da recepção e junto nós estamos falando do atendimento para a nossa casa. Né? Um atendimento para as pessoas fazerem no trabalho também. Então, o atendimento fraterno é uma atividade sistematizada, estabelecida. Mas quando eu recebo a pessoa, sou procurada por ela na escola, no trabalho, no centro, no WhatsApp, em casa, eu vou dizendo para ela, atendimento fraterno, você pode ir lá, tem a palestra pública, explico para ela, eu dou uma visão geral, explico para ela como é que funciona a palestra pública, a importância dela estar
na palestra pública, que eu já vou dizer mais adiante. Vou explicar o que é o passe, vou desmistificar o passe, vou falar da água fluidificada, vou reforçar a questão do estudo, que é a base para a transformação da pessoa, deixar isso claro para ela, dizer que ali é diferente dos atavismos do passado, que as pessoas trazem, atavismo religioso do tempo que passamos em outras religiões, que ali, no Espiritismo, depende do esforço pessoal de transformação, do estudo de Kardec, da prática com Kardec, que o estudo é a base para essa transformação. Que ninguém vai ficar acompanhando ela para saber se ela estudou mais ou menos. Ela tem que ter lucidez e consciência. E que é importante o engajamento dela nas atividades, porque o trabalho de transformação moral, à luz do Espiritismo, de Jesus e de Kardec, é de longo prazo. Então, ela vai investindo, como diz Joana de Ângeles, é um investimento que a pessoa faz para ir se transformando nesta encarnação enquanto há tempo, para na próxima já vir em outras condições. Normalmente, nós estamos na primeira encarnação como espíritas. Então, nós temos ainda muito forte os atavismos religiosos, os hábitos religiosos do passado. Então, eu vou saindo desses hábitos aos poucos. Eu deixo isso bem claro, que ela precisa estudar e se engajar para que ela obtenha bons resultados. Em suma, nessa primeira recepção, eu dou uma visão geral, como se processam as atividades. E, neste momento, aquilo que eu chamo de ações imediatas. Eu recomendo para a pessoa, no Centro Espírita Caminho de Luz tem sido feito isso, e o resultado tem sido muito bom. Que ela adote a leitura diária, 10 minutinhos, de manhã, à noite, o momento que ela julgar mais pertinente dentro da sua rotina, para a leitura da série Fonte Viva, que o Espírito Emmanuel nos trouxe pelas mãos de Chico Xavier. São 5 obrinhas, A Minha Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, as 4 primeiras com 180 capítulos, a última com 80. Então, tem aí mais ou menos uns 3, 4 anos para a pessoa ir até o final e voltar. Por que é importante? Porque a série Fonte Viva, ela traz a experiência de superação pessoal do Espírito Emmanuel, que esteve com Jesus, teve a chance de salvá-lo daquele processo, porque era a maior autoridade na Judéia no dia do Calvário. Ele foi procurado pela esposa, está na obra há 2000 anos, a fantástica obra há 2000 anos, que o Espírito Emmanuel conta, narra todo esse seu infortúnio, e depois ele levou muito tempo para superar tudo isso. Ele abandonou a esposa emocionalmente, né? Abandonou tudo que tinha, se revoltou contra Jesus, e no fim termina em Pompeia, nas cinzas do vulcão, e ele entendendo, orando a Jesus, e quando ele sai do corpo, ele viu o quanto que ele estava equivocado. A partir daí, ele tem todo um processo de transformação. E ele coloca esse processo na série Fonte Viva com recados diários para nós. E recomendo para a pessoa a leitura diária do Evangelho, segundo o Espiritismo. Vai lendo na sequência, vai pegando um parágrafo, 2 parágrafos, medita, reflete, e vai sucessivamente. Coloca a água do lado, para fluidificar a água, e é uma atividade íntima, particular, uma ação imediata. Né? Eu vou explicando como é que funciona a água fluidificada no momento que eu estou orando. Imagina a figura de Jesus estendendo as suas mãos sobre a água. Né? Os espíritos usam pouco isso, essa atividade muito simples, 10, 15 minutos de cada dia, para que possa estar em contato com os bons espíritos. Se puder mais, é melhor. Se tiver mais tempo, pode partir para as visualizações terapêuticas, que é o momento que a pessoa, fazendo a sua prece, imagina a figura de Jesus colocando as suas mãos, fluido, descendo. Eu vou percebendo que o fluido vai descendo, passando pelo meu corpo, eu vou acompanhando a viagem dele com os olhos fechados por dentro do meu organismo, eu percebo que, às vezes, ele se detém em determinados pontos, vou até os pés lá embaixo, recomeço de novo. Fazendo isso com regularidade, eu começo a perceber como é que ocorre o fluxo. Eu estou meditando, eu estou orando, ação imediata que eu ofereço à pessoa. Né? Eu ofereço a ela, quando fazer as suas orações, que ela irradie, vibre pelos seus filhos, pelos seus netos,
pelo cônjuge, pela cônjuge, pelos que estejam mais aflitos, por um parente, um amigo doente. Nós vamos falar mais adiante sobre essa questão da radiação, né? Recomendo impreterivelmente a feitura do evangelho no lar. Explico como funciona, nós vamos ver adiante. Se possível, nos momentos de maior gravidade, mais difícil, diariamente, né? E falo dela, do valor da oração e da prece. São ações imediatas, nós vamos tratar de cada uma dessas mais adiante. Quando eu falo das palestras públicas, por que se colocou dentro da palestra pública? Porque a orientação sem espírita coloca. E porque quando a pessoa sai da recepção do atendimento fraterno, ela vai assistir a palestra. Por que é importante a palestra? Por vários motivos. Mas um em especial, que o Espírito André Luiz narra. Quando a pessoa chega no centro, eu falei anteriormente, ela entra no centro, ela está sendo atendida pelos benfeitores. Mas então quando ela está na rua, ela não é atendida. Não é isso que nós estamos falando. E não é isso que André Luiz Espírito diz. É que na casa espírita há melhores condições para você atender. Há equipamentos que estão instalados ali, que serão colocados na pessoa se for necessário, né? Ela tem a sua ficha puxada, aquele tempo que ela está ali, seus obsessores estão para fora, ela está recebendo fluidos espirituais, está se ouvindo a palestra, há todo o envolvimento em que a emoção dela vai aparecendo. É todo um espaço para ela fazer incursão na consciência. E como está lá em Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Errácio diz, e depois, e levai a palavra divina. Então, o trabalho de palestra pública é importante. Os companheiros que estão lá na frente prepararam o texto, fizeram estudos, desdobram o Evangelho, desdobram Kardec, outras obras, outros temas. Então, é uma tarefa importante. Desde que o homem existe a pregação. Mesmo para os politeístas e os pagãos, entre aspas, havia pregação, a oratória. Os gregos falavam, os romanos falavam, e falavam dos seus deuses. No Egito se falava, no Egito Antigo, sacerdotes falavam, na Grécia as pitonisas falavam, no oráculo de Delfos. Sempre foi importante, porque a gente recebe o conhecimento. É tão bom ouvir as pessoas que prepararam a palestra no centro. Eu adoro ouvir os nossos companheiros falarem, coordenar estudo, fazer palestra, né? Porque eles trazem o conhecimento deles, a experiência deles, o aprendizado deles. Por isso que é importante a palestra pública, por tudo isso, né? Porque é uma reunião pública na qual são realizadas palestras, conferências sobre temas relacionados à doutrina, voltadas a atender os interesses da população em suas necessidades de esclarecimento e consolação. Eu encaminho a pessoa para a palestra pública. Por quê? Qual a finalidade? O propósito dessa reunião é a divulgação da doutrina, nos seus aspectos científicos, filosóficos e religiosos, de forma integrada. Então, o que eu disse, a visão espiritual. Enquanto eu estou sentado ali, eu sento, venho atropelado, estou aturdido, sentei. Já estou sendo atendido pelos bons espíritos. Isso ocorre na live virtual também, que se forma uma egrégora. Muita gente está achando que não. Mas os espíritos benfeitores estão fazendo esse formato, estão nos atendendo dentro desse espaço virtual. Nós estamos sendo atendidos. Então, quando eu chego no centro, eu entro dentro dessa egrégora, eu estou sendo atendido. É a oração inicial, é a leitura inicial que acalma os meus problemas do dia, é a prece inicial. Tudo isso vai fazendo eu me acalmar. Eu ouço a palestra, sempre tem alguma coisa na palestra que serve para mim, depois tem a ida para o passe, e quando eu saio diferente do que realmente eu entrei. Então, não é só ouvir palestra, tem todo um arcabouço que forma a palestra pública. Então, todo um arcabouço espiritual que dá sustento onde eu já estou sendo atendido, porque, como eu disse, quando eu tive a humildade de pedir ajuda, a minha ficha já foi puxada. E eu vou ser atendido de todas as formas. Quando eu vou para o passe, já vou explicar para a pessoa, eu vou ter essa noção, o passe faz parte da fluidoterapia. Eu vou passar aqui meio rápido, sem profundidade, nós vamos ter um seminário só sobre passe. Então, nós podemos aprofundar. Mas ele é parte do sistema fluidoterapia espírita.
É importante a pessoa saber que ela precisa tomar passes numa sequência, principalmente quando ela está num processo obsessivo longo e desgastante. Então, ela vai tomando uma sequência de passes, não é só um. Ela vai vindo regularmente à casa espírita para tomar o passe. E aí eu já desmistifico com ela a questão mas o passe, o que é? O passe é uma transfusão de energias. A câmara de passe é uma sala onde a luz é reduzida, a luminosidade é reduzida, às vezes é aplicada até no salão, onde as pessoas vão impor as mãos. É simples, é prático, é objetivo. Ah, Marco, mas eu ouvi dizer que tem um passe disso, um passe daquilo, tem de tudo isso. Depois, no dia a dia, o passe é simples, é a posição de mãos. Depois nós vamos estudar os outros passes, em que momento nós vamos usar os outros tipos de passe. Que está em André Luiz, que trabalha muito essa questão do passe. Mas eu não toco na pessoa, não tem castanhola, não tem chicote, não fala. Muita gente fala durante o passe, nós vamos trabalhar muito isso no nosso seminário. A pessoa fica cochichando. É horrível isso. Não é atividade mediúnica o passe. Não toca na pessoa. Ah, mas ela estava com a perna cruzada. Deixa a pessoa do jeito que ela estiver. Não toca, não mexe. Ah, mas o fluxo de energia, deixa. Vai dar tudo certo, porque os bons espíritos são um fluido espiritual que percorre os centros de força. E nós ofertamos o fluido animal, que só o encarnado tem. Não precisa mexer na pessoa, tocar nela. Né? E já alerto a pessoa que procura sobre a questão do passe domiciliar, só em caso realmente de doença. Na pandemia, nós aplicamos o passe domiciliar em muitas pessoas, mas sempre com alguém junto, um ou dois companheiros. Mas por que não deve ser regra? Porque não é o melhor espaço para aplicar o passe. E a pessoa fica acomodada. Não, eu chamei, o cara vai vir aqui me aplicar o passe. Fica que nem iFood, né? Delivery de passe. Vou entregar o passe. Não existe isso. Tem que ir para o centro, receber o passe lá, ser atendido. E foge desse negócio. Já na recepção, foto. Não, eu trouxe a fotinho para você aplicar um passe. Imagina. Eu trouxe a roupa. Imagina. Foge disso. O Espiritismo não tem nada disso, o passe espírita não se envolve com esse tipo de postura. Não está em Kardec isso. Então, eu já corto na pessoa esse atavismo que ela traz de rituais, sempre tem que ter uma coisinha misteriosa, tem um mistério aqui, aplicou na foto, não. Não. Se a pessoa está doente da foto, nós vamos lá aplicar o passe. Está acamada, não pode se esgocar, ela vai tomar o passe lá. Muita gente leva roupa, eu já vi isso acontecer, foto, porque o marido não quer ir. Se ele não quer ir, o problema é dele. Escolha que ele fez. Deixa lá. Né? Fala, Lucas. Isso é bem importante também, porque primeiro que o Livro dos Espíritos deixa muito bem claro que nós não temos amuletos, né? As coisas materiais, elas não têm significado espiritual especial nenhum, a não ser aquele que nós mesmos, da nossa cabeça, damos a eles, né? E o segundo ponto também é que os espíritos não precisam, para um passe bem feito, de ter a referência da imagem da pessoa. Se for para auxiliar aquela pessoa, o passe pode ser feito a ela, ou podemos fazer apenas uma oração por ela, né? Não precisa dar foto para ter nenhum tipo de direção, né? Enfim, realmente não faz sentido, né? Excelente. Aí, tá nessa lâmina aqui, tá aí, ó. A Laís levantou a mão também, pai. Oi, isso, fala, filha. Só para complementar que essa questão também do virar um iFood de passe, a pessoa não se responsabiliza pelo processo. Então, o senhor vinha falando do autoaperfeiçoamento, da reforma íntima, dessa incursão na consciência, a pessoa precisa se responsabilizar por esse processo. Ir até a casa espírita, ir até o local em que o passe vai ser aplicado, faz parte dessa responsabilização do seu próprio processo e das suas necessidades de melhoria e atenção. Fazer esse complemento. Obrigado, filha. Excelente. Aí, dando sequência que o Lucas e a Laís comentaram, a gente vê atendimento pelo passe. O passe é uma doação de energias que colocamos ao alcance dos que se encontram. Eu vou explicar isso para a pessoa com deficiências, de modo que
eles possam ter seus centros vitais. Nós temos 7 centros vitais. 7 centros vitais reestimulados. E, em consequência disso, recobrem o equilíbrio ou a saúde, se for o caso. Lá no seminário de passe, nós temos algumas lâminas onde nós vamos tratar de cada centro de força, para saber a importância deles, onde eles ocorrem, como eles se situam. É preciso saber. Hoje não é objetivo nosso. Reestimulados, em consequência disso, recobrem o equilíbrio à saúde, se for o caso, diz Divaldo Franco, no excelente livro Diretrizes de Segurança. Porque se for o caso, se a pessoa tiver um mérito, se ela estiver se esforçando, como disse a Laís, para realmente melhorar, para fazer a sua parte, senão virou a igreja, né? O padre, reza para mim aí, faz para mim, o que eu tenho que fazer, e não faz. Então, se for o caso. Então, a atividade do passe é uma atividade importante, as pessoas devem ser sempre selecionadas em capacidade, mas, principalmente, eu chamo a atenção para o último ali, não inventa. Se eu pegar o inventa e transformar no verbo, né, falar inventar, dizia um chefe meu que começa com I e termina com R. Então, não inventa. Segue o que está preconizado dentro da simplicidade e as pessoas serão muito bem atendidas. O que as pessoas precisam saber é que é uma atividade onde não há manifestação mediúnica. Se ocorrer de alguma pessoa que está sentada, e ocorre às vezes, é um ato extemporâneo que ocorreu, mas o médium passista não dá passividade, não vai dar informação, não vai falar de doencinha, está com isso ou está com aquilo. Não é essa a proposta do passe. E é uma doação de energias que a pessoa recebe e tem que ser sucessivo, por isso que é terapia pelo passe e o fluido em ação para que ela possa ir saneando o seu corpo espiritual, para que ela possa ir saneando o seu perispírito, devagarinho. Há processos obsessivos tão consistentes, tão contundentes, que esses processos deixam fluidos deletérios em quantidade expressiva no perispírito da pessoa. E esses fluidos reforçam as ligações perversas que nós temos com os espíritos perversos. Aqueles laços nossos vão se adensando. Então, é preciso ir aplicando o passe para todo esse processo ir se atenuando e a pessoa ir ficando livre. Lá, em vários pontos da obra do Espírito André Luiz, ele mostra, no livro Libertação, principalmente, o momento em que a moça está sendo obsidiada e os espíritos ficam 24 horas com a mão no cérebro dela, jogando os fluidos por todos os centros dela de controle do cérebro. E ela perdendo a capacidade de raciocínio e de tomada de decisão, que eles atuam nesse foco. Então, precisa de tempo para retirar esse fluido, fazer a desinfecção espiritual, fazer a limpeza e a terapia pelos passos, com calma, semanalmente, aliada ao que eu falei, ao estudo do Evangelho, a leitura da série Fonte Viva, a oração, tudo aquilo. Uma coisa vai se somando à outra, vão se complementando. Fluidoterapia é um sistema e a pessoa tem seu papel a desempenhar nesse sistema. Então, são esses os objetivos do passe na casa. Eu já falei a maioria deles, a unção que a pessoa precisa ter, né? O médium que vai aplicar, nós vamos tratar disso. Lá no final dessa lâmpada, ali, ó, cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma sã. O poder curativo estará apoio na razão direta da pureza da substância. Está ali, ó, a Gênese, página 295. Está ali colocado por Kardec, a definição do passe. Do passe, nós passamos para uma outra atividade que é a de irradiação. O nome dessa pessoa que chegou para nós vamos indicar para a irradiação, para ela ser atendida. Mas nós vamos explicar para ela como que funciona a irradiação, para que ela entenda como é que os fluidos se movimentam. E eu preciso saber da importância desse trabalho. Esse trabalho é um dos mais importantes, no meu particular entendimento, do movimento espírita. Ele tem um valor emocional muito, muito grande. Ele é o primeiro degrau do trabalho mediúnico, porque é na reunião de irradiação que eu trabalho a concentração, aos poucos vou trabalhando a percepção mediúnica, os meus centros de força vão sendo trabalhados
pelos bons espíritos durante o tempo que eu estou na reunião de radiação. E é um trabalho de amor puro, porque eu estou orando. Eu passo 40 minutos acompanhando uma oração vibrando por pessoas, por nações. Eu me devoto a isso. Quer dizer, é um tempo meu que eu estou à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo para o trabalho do bem. Eu estou aprendendo a servir. E eu vou acompanhando, naquele momento de concentração, eu estou acompanhando o que o companheiro que está conduzindo os nossos pensamentos está falando. E é um trabalho que, embora tenha essa conotação, eu posso, quando eu estou orando em casa, se eu vibrar, né, eu digo para a pessoa, eu oriento, se ela irradiar pelo seu companheiro, pela pessoa que ela está aflita, pelo seu chefe que não está bem, envolvê-lo, levar Jesus a abraçá-lo, isso tudo é irradiação. Os fluidos vão saindo, a forma pensamento vai, acompanha, Jesus abraça aquela pessoa, isso vai num contínuo, é onda fluídica em ação e vai gerando resultado, ainda que a longo prazo, mas extremamente positivo, pela emissão dos fluidos. Eu intercedo pelo aflito, tem um alcance profundo, planifica quem está fazendo. Eu tinha uma médium no estado de São Paulo, isso foi nos anos 80, que eu a conhecia da minha infância, o marido, a família, tinha e tem até hoje um comércio na parte de autopeças, e eles fundaram um centro que existe até hoje, já tem 70 anos, Francisco de Paulo Vitor, que eu vou estar falando dele num dos próximos Dicas de Leitura Espírita, programa nosso aí no nosso canal no YouTube. E eu a conhecia, e era uma médium muito discreta, muito tranquila, uma senhora muito elegante, mas muito discreta. E eu cheguei, estava de férias dos meus estudos, e fui ao centro, já era espírita, e ela, quando eu estava saindo, ela falou assim, amanhã tem reunião de radiação, venha na nossa reunião. E eu fiquei surpreendido. Depois eu fui saber que haviam outras coisas envolvidas nisso, a atuação dos bons espíritos, e eu fui à reunião de radiação. E durante as férias eu participei de todas as reuniões. Como era bonita a reunião, como é gostoso, como é planificadora. Eu não, a reunião era médium, criar evidente, criar audiente, ela passava para o marido e para o cunhado, né? Olha, essa pessoa está com... Aí, peraí, conversava com a pessoa, com muita descrição, eles conversavam, orientavam, mas ela descrevia o quadro espiritual, a enfermagem da reunião, os espíritos sendo atendidos, aquilo que a gente mentalizou, o efeito que tinha, como chegava nas regiões inferiores, como os espíritos se sentiam acolhidos pelos fluidos generosos que vinham de nós, o pedido que eram feitos, né? Quantos casos de obsessão eram trabalhados ali, o espírito sentia-se tocado pela oração, pela intercessão. Então, tudo isso envolve a irradiação, por isso que ela faz parte do nosso trabalho de fluidoterapia. E é tão importante que lá no livro Perturbações Espirituais, psicografado por Divaldo Franco, um orientador diz, por Manuel Filomeno de Miranda, essa frase que é muito importante para os dias atuais, porque esse trabalho ele é tão importante que o mentor diz, vimos solicitar o apoio de todos os membros da comunidade Redenção, para que sejam organizados grupos de vibrações em favor dos irmãos em testemunho, a fim de que as instituições espíritas e os seus trabalhadores, especialmente os portadores de mediunidade e significado, sejam enriquecidos de bênçãos, forma de coragem, mantenham um padrão de ondas mentais como um canal por onde fluem as energias do amor, como acontecia nos gloriosos dias do martírio. Olha a importância da radiação. Eles pedem que se estabeleçam nas casas o trabalho de irradiação. O trabalho mediúnico é importante para a desobsessão, mas a desobsessão não ocorre só ali. Ela ocorre fora do corpo à noite, e tem ocorrido em várias casas espíritas a reunião de desobsessão fora do corpo, como é narrado pelo próprio espírito Manuel Filomeno de Miranda. Mas ele pede, o que ele pede? O trabalho de vibração.
Então, a casa espírita precisa ter esse trabalho, precisa estar envolvido, e nós, se pudermos, vinculados a esse trabalho, que de per si é muito bom para cada um de nós. E o Evangelho no Lar. Eu vou orientar a pessoa sobre o Evangelho no Lar. Na marca, fluidoterapia, é o Evangelho. A orientação ao centro espírita diz isso aí. Agora, é um ponto relevante da fluidoterapia espírita, porque ele leva ao saneamento espiritual do lar do aflito. Essa figura que nós colocamos aí, nós já tínhamos preparado antes, mas hoje, numa conversa com alguns companheiros, uma atividade, um dos nossos companheiros ainda é leitor. O Evangelho no Lar, ou mesmo as atividades online que nós estamos fazendo, as lives, os estudos que começaram com a pandemia, na verdade, todas essas atividades trazem Jesus para dentro de casa. Interessante o que o nosso amigo falou. Muito interessante. Quando eu participo do seminário, participo da live nas quintas-feiras, do estudo na terça-feira, eu estou trazendo Jesus para dentro de casa. Eu não tinha pensado nisso. Evangelho no Lar é Jesus dentro de casa. Olha ele na porta batendo para entrar. Eu abro a porta para fazer o saneamento espiritual, para que naquele dia a movimentação fluídica faça o saneamento do meu lar. Uma atividade simples, caracterizada pela simplicidade, precisa ter perseverança. Eu vou orientar as pessoas, tenham perseverança. No dia, a hora, semanal. Né? No caso aqui da minha casa, estou casado aí há 35 anos, a gente faz todo domingo às 10 horas. E daí você já vai para a semana. Passou as atividades domingueiras, eu vou para a semana. Então, com perseverança. Por quê? Porque vai ser designado um diretor espiritual. Os meus guias, os guias espirituais, cada um de nós, estarão presentes. E eu vou fazendo a leitura do livro da série Fonte Viva e do Evangelho no Lar na sequência, para construir o conhecimento. Os espíritos já sabem o que vai ser estudado, trazem a plateia para assistir. Olha nós trabalhando com o Cristo. E quando nós vamos orar, no final nós vamos vibrar pelo lar, pelo entorno. Se os nossos filhos já são casados, moram fora, nós vamos vibrar pelo lar deles, vamos vibrar pelos netos, vamos vibrar pelos amigos, pelo mundo. Olha os fluidos em ação. Família reunida, orando. Né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo Jesus para dentro do lar. Quantas crianças poderiam crescer já dentro do espiritismo se os pais fizessem desde elas pequenininhas? E elas trazem o livrinho delas. Eu me recordo dos meus filhos que estão aqui, que vinham com os seus livrinhos. Cada um com o seu livrinho para ler. Eles vão ler. No tempo deles, na velocidade deles, vão fazer a prece. E vão crescendo já fazendo isso. Aprendendo as lições. Isso é muito importante. Então, sem a componente mediúnica. Eu não tenho componente mediúnica. É só a leitura, o estudo, a análise, a troca de ideias em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho não é uma atividade que eu tenho que divulgar constantemente, falar constantemente para as pessoas da importância dela. E, se necessário, eu me ofereço para fazer com a pessoa. Quando você pode fazer, eu vou na sua casa. E eu vou e faço com ela, até ela aprender a fazer. Isto é trabalho espírita puro. É um trabalho do posto de socorro, que é o centro espírita. De nós que somos os aprendizes de enfermagem de Jesus. Nós podemos fazer, está ao nosso alcance. Não precisa de preparação, não precisa de grandes conhecimentos. Desculpa. Precisa de vontade. Precisa de querer fazer. Então, essa é a proposta do Evangelho no lar. Olha como diz Bezerra, quando o lar de amor cristão se abre na terra, fecham-se os presídios primitivos e as casas de reeducação. O doutor Bezerra fala isso, através da introdução do Evangelho dentro de casa. Então, faz parte da fluidoterapia espírita, é uma importante etapa do processo, porque quando eu chego no Evangelho, significa para a pessoa, significa para mim, que eu fui acolhido. Eu fui recepcionado,
fui atendido, consolado, orientado, esclarecido. Fui levado à palestra pública, tomei o passe, me falaram do estudo, me falaram do trabalho espírita, nós vamos ver depois, me falaram da radiação, fizeram o evangelho no lar comigo, eu fui acolhido. A casa espírita me acolheu. Eu começo o meu processo de transformação. E a partir daí que eu vou estudando, vou fazendo tudo isso, eu vou me devotar ao trabalho espírita. Vamos ver o que está destacado ali, como diz o Espírito Humano no livro Encontro Marcado. Porque o trabalho espírita é uma ferramenta importante. Porque para conhecer se o trabalho espírita é orientador da felicidade, eu preciso crer no trabalho. Aderir ao programa de esforço criativo. Penetrar as qualidades positivas do trabalho espírita, que é um dissolvente das nossas velhas imperfeições. Não admitas que a adversidade, tropeço, desilusões, dívidas te impeçam de receber o benefício salvador. É com ele e por ele que conquistarás todos os recursos destinados à sua sustentação. É por isso que nós sempre falamos a importância do trabalho espírita, de estar na atividade espírita, de estar no estudo, de estar na live, de se apresentar para coordenar, para fazer um trabalho, de fazer uma visita à assistência social, assumir uma responsabilidade. Porque o trabalho espírita é esse que dissolve as nossas velhas imperfeições. Sábado passado, estive com a minha esposa, Thelma, que está aqui presente, visitando uma família que o nosso centro está discutindo para fazer a promoção. Uma família problemática, numa área muito carente. É muito duro, é muito triste. Quando você vê as condições das crianças, principalmente. Então, você fica tocado ao trabalho espírita. Movimenta várias coisas dentro de nós. E é no trabalho que eu vou vendo isso. Quando eu vou preparando o estudo, eu vou aprendendo, eu vou enxergando aspectos que eu não tinha visto. Quando eu vou preparar a live, eu vou preparar... mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de criança. A gente sabe disso tudo. Eu costumo dizer, você não vai ensinar o Padre Nosso lugar, a gente já sabe disso. Mas faz parte do processo de crescimento espiritual. É muito importante. Eu vou aprendendo a escolher as atividades. E quando eu desencarnar, é com isso que eu vou. E aí eu posso fazer comparação das atividades que eu escolho, quais que vão comigo para o outro lado. Das que eu escolho, a certeza que eu tenho são as atividades espíritas. As outras não vão comigo. Não vão falar por mim, mas a atividade espírita vai. Por isso que o trabalho espírita é importante. E, por fim, na fluidoterapia espírita, a prece. A prece. Mamãe, eu preciso falar da prece? Preciso falar da prece. Faz parte da fluidoterapia espírita. Eu orientar a pessoa sobre a prece. Olha esse texto. Se estiverdes em condição, vinde diretamente a mim, disse Jesus, pelos caminhos formosos da oração. Mas se vos sobrecarregardes a ponto de não achardes o caminho emocional da prece, caminho emocional da prece, recorrei a vosso irmão, pois que através dele eu vos ajudarei. E eu digo isso para a pessoa, você pode orar. As pessoas têm vergonha de orar. Porque eu sou imperfeito, onde já se viu? Isso ocorre muito em reunião mediúnica. Você não quer orar? Não, eu não vou orar. Me recordo uma vez, começo dos anos 2000, uma reunião mediúnica, que eu coordenava no Rio de Janeiro, que nós atendemos durante muito tempo um grupo de mulheres que eram prostitutas a serviço da espiritualidade. E uma delas chegou um dia, e era o dia que eles iam ser encaminhados, e realmente foram, elas foram.
E uma delas, que era a chefe, nós atendemos e nós conversamos. E ela dizia assim, tá bom, eu vou aceitar. Nós vamos, algumas já estão indo, eu também vou. Então, você, tá bom, eu te agradeço. E eu interrompi. Você não quer orar? Fazer uma prece? E ela parou, ficou em silêncio por um tempo, depois ela disse, imagina, eu não posso orar. Você acha que eu, nessa condição, eu posso orar? Você pode orar. Você, eu já te falei, é filha de Deus. Jesus é nosso mestre. E Maria é nossa mãe. Não há nada que a impeça de orar. Maria de Nazaré vera por nós, Jesus vera por nós. E ela começou a fazer, balbuciar, ela falou, eu só sei a Ave Maria. E ela começou a fazer uma prece. Aí ela mudou para uma outra, que ela via, que era do coração dela, ela teve uma crise de choro muito profunda. Porque ela disse, eu nunca tinha sentido isso que eu estou sentindo. O caminho emocional da prece. Ela achou o caminho emocional da prece. E as pessoas bloqueiam esse caminho porque acham que para orar eu preciso ser perfeito, espírito puro. Não é isso. A proposta de Jesus nunca foi essa. A proposta de Jesus foi essa que está aí. Ore. É a ferramenta que nós temos, todos nós, sem exceção, para nos conectarmos direto com Deus, sem intermediário. Eu só preciso encontrar esse caminho emocional. Porque eu não preciso falar com Deus intermediário. Eu não preciso de expositor, não preciso de médium, não preciso de santo, não preciso de padre, pastor, não preciso de nada disso. O evangelho, na sua acepção mais pura, ele clama pela minha fala direta com Deus. Vós sois deuses, podei muita coisa e muito mais, se assim o quiserdes. Eu reforço sempre isso. Então, eu falo com Deus. Mas se eu não consigo, então eu recorro ao meu irmão. Ora a radiação. Quando alguém pede, pode irradiar por nós? Pode orar por nós? Alguém que está frito, eu vou envolver. Não preciso estar perto da pessoa, estou à distância. Eu estudei o espiritismo, eu já sei que eu não vejo o som. Alguém vê o som passando? O som chega no meu ouvido. Mas eu não vejo o som passando na minha frente como uma onda. A mesma coisa é radiação. Eu irradio e vai até ele. Física pura. Quanto mais eu estou concentrado, melhor é a qualidade do meu fluido. Está lá em Kardec. A Gênese, qualidade do fluido. Quanto mais tem mais qualidade do meu fluido, melhor a minha onda, melhor o atendimento da pessoa. Então, recorrei ao vosso irmão. Eu mostro esse quadro para as pessoas. Ore junto com ela, treino com ela, para que ela encontre esse caminho emocional, que não é fácil de se encontrar. Fazendo jus ao que está em Mateus, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está em vermelho, porque isso é muito importante. Esses dias eu vi um vídeo do Divaldo, que inclusive eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp, do Centro Espírita Caminho de Luz. Nós selecionamos o que vai para o grupo e comentamos o vídeo para o pessoal possa olhar. No momento que ele diz assim, ele falou, quantas vezes eu parei em aflição e disse, meu Deus! O Divaldo fala, e eu percebi a resposta. Mas esse meu Deus saiu com tanta unção que eu percebi que eu ia ser atendido. Então, essa é a proposta da Fluidoterapia Espírita, que é o suporte para a reforma íntima. Todo esse arcabouço, esse sistema, que eu repito, trabalha em conjunto. Que eu preciso mostrar para a pessoa que o resultado lá na frente, essencialmente, depende dela. A reforma íntima é dela. Nós damos o suporte.
caminhamos com ela. Somos o sirineu. Jesus chegou ao Gólgota com a cruz. Teve a ajuda do sirineu, mas quem chegou foi ele. É o grande ensinamento do Calvário. Nós vamos chegar carregando a nossa cruz. E temos os sirineus que nos ajudam. O centro espírita é o sirineu. Aquele que eu atendo no trabalho, eu estou sendo o sirineu dele. Que eu atendo na minha casa, ali, que bate na minha porta ou no meu WhatsApp, eu sou um sirineu. Mas eu preciso deixar para ele, sem fazer promessa, que a responsabilidade é dele, de mudança. Eis a proposta. Então, o convite que nós deixamos, creia na fluidoterapia espírita. Acredite nessa ferramenta. Não distorça, como muita gente está fazendo. Eu repito, o demais que a pessoa faz fora do centro também é importante. A terapia, em alguns casos é imprescindível, a psicoterapia, médico homeopata, uma atividade física, uma atividade na academia, uma nutrição, uma intervenção cirúrgica, tudo isso é importante. Mas a proposta espírita é esta, e nós não podemos fugir disso aí. Criamos nela, né? Então, confie nele. Seu amor por nós é incondicional. Incondicional. Acreditando em tudo isso que nós trouxemos, nós vamos dar um passo muito grande. Gente, era esse aí os breves comentários, né? Ficou até mais curto do que a gente esperava. Nós procuramos bater os pontos, né? Está aí a última lâmina com o agradecimento aí, a divulgação. Nós temos o canal no YouTube, né? Temos aí o Instagram, onde nós temos ali já várias palestras colocadas, temos algumas atividades, o live todas as quinta-feiras, nós estamos tratando do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o grupo de WhatsApp, como eu disse, é um grupo bem assim, só administrador posta, né? Para a gente postar só coisa doutrinária e selecionada, filtrada. Não tem aquele negócio de mensagem bom dia, boa noite, boa tarde, não tem nada disso. É só coisa filtrada, né? E nós temos o estudo. Às terças-feiras, nós já terminamos o livro dos Espíritos e agora estamos começando o livro dos Médiuns, né? Estamos no capítulo 1 do livro dos Médiuns e vamos bater toda a obra de Kardec nas terças-feiras. Então, se algum companheiro de fora, se quiser participar, pede para entrar no grupo de WhatsApp, para receber o link nas terças-feiras, um pouco antes, e participe da nossa atividade. Alguém quer fazer alguma observação, perguntar alguma coisa? Não? Fala, Lucas. Não, só agradecer, né, pelo seminário. Imagino que esse seminário vai evoluir quando o centro passando a ter as suas também atividades presenciais, né, de até fazer o curso de passe que o senhor mencionou, né, para formar os passistas, tudo para exposição pública que hoje a gente faz no Instagram às quintas-feiras à noite, né? Então, mas quando passar a ser presencial, aí avança para ter a preparação específica para o passe também, né? Perfeito. Essa é a intenção, né? Nós começarmos e passarmos para a parte prática. Mais alguma coisa, gente? Não? Eu vou pedir para a Thelma fazer a prece de encerramento, então, e aí nós vamos fechar. Tá? Tá sem som, então? Tá sem som? Lucas, faz a prece para nós, então. O Lucas faz. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e amado Mestre, com muita gratidão por mais uma oportunidade de aprofundarmos o nosso conhecimento na doutrina espírita, com as noções da fluidoterapia e do Evangelho no lar, pedindo aos espíritos que nos acompanham que nos auxiliem na compreensão dessas lições e nos deem forças para continuarmos a nossa caminhada como servidores da senda de Jesus, como espíritos comprometidos com a sua proposta renovadora nos nossos processos de reforma íntima. Muito obrigado por tudo
amado Mestre Jesus, que assim seja. Pessoal, muito obrigado, bom final de semana. Tadeu, esposa, todos nós aí, sucesso, felicidades, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigada, pai. Obrigado. Bom final de semana a todos. Felicidades. Obrigado, Tadeu.